primeira tem a ver com o plano Mais Escola, Mais Sucesso, que nós não nos cansamos de dizer que é necessário vir acompanhada por mais investimento, mais valorização e mais juventude. E a segunda com as questões relacionadas com os concursos e com as falhas e erros dos concursos. Começando pela parte final, já com a presença da nova Diretora-Geral, doutora Luísa, foi assumido da parte do Ministério da Educação uma falha no algoritmo que fez com que docentes que teriam, já pertencendo aos novos QZPs, ao manifestar as suas preferências, não foram colocados devidamente. Essa situação vai ser corrigida, por forma a garantir que todos estes professores possam ser colocados nas escolas para as quais efetivamente concorreram. Depois houve duas outras situações que nós temos vindo a falar delas ao longo das últimas semanas, relacionadas com a norma travão e com a vinculação dinâmica. Para os colegas da norma travão vai ser encontrada uma solução, por forma a garantir que todos aqueles que reuniam as condições para poder concorrer à norma travão possam manter-se em concurso e ser atribuída uma eventual colocação, desde que haja aceitação por parte dos próprios. Isto para nós, importa dizê-lo, satisfaz-nos muito, porque não faria sentido estarmos no processo negocial a encontrar medidas para garantir que há professores para todas as nossas escolas e para os nossos alunos e, simultaneamente, estar a dispensar um número ainda significativo de professores. Nós tínhamos identificado cerca de 160 professores que reuniam estas condições. A DGA e o Ministério da Educação apontam 44 professores nesta situação, eventualmente porque muitos daqueles que reuniam as condições poderão não ter optado por não concorrer, mas para estes 44, cada um deles vai ser contactado para ser encontrada a solução que lhes permita no próximo ano continuar a trabalhar. Sobre os da vinculação dinâmica, que não foram ainda afetos a um dos novos QZPs, a DGAI ainda não nos deu a solução, mas que está a trabalhar no sentido que permita a todos estes que ainda estão no âmbito do antigo QZP, dos 10 QZPs, com uma área geográfica substancialmente maior, poderem ser afetos a um dos novos 63 e, consequentemente, depois colocados numa escola. Reforçamos mais uma vez, junto do Ministério da Educação, que para nós não faz sentido absolutamente algum estarmos já praticamente no mês de agosto, com concursos a decorrer, com mobilidade interna, com toda uma fase processual de concursos, fazendo com que os professores só para meados de agosto, finais de agosto, saibam quais as escolas onde vão lecionar no próximo ano letivo. Dissemos de forma veemente e obtivemos da parte do Ministério da Educação a garantia de que irão trabalhar no sentido de que no futuro os professores saibam atempadamente quais são as suas colocações e, consequentemente, as escolas onde vão trabalhar no ano seguinte. Dissemos ainda, e tendo em conta declarações que ouvimos do Sr. Ministro da Educação, no que diz respeito aos concursos e à necessidade de alterar o diploma de concursos, que nem tudo está mal, nem tudo está bem. Há aspectos no atual diploma que consideramos positivos, que devem ser valorizados e devem continuar a produzir efeitos, nomeadamente a questão da graduação profissional, e que todos aqueles que nós identificamos como sendo aspectos negativos, esses sim devem ser alterados em sede negocial para que o próximo diploma de concursos dê resposta às necessidades dos professores e, em simultâneo, às necessidades das escolas. Sobre a proposta do Ministério da Educação, Mais Escola, Mais Sucesso, houve a apresentação de uma nova proposta, já com base em alguns contributos que nós enviamos para o Ministério da Educação. Não nos satisfaz ainda por completo em cada um dos 8 pontos identificados, que agora até passam a ser 9, porque consideramos que estas medidas de urgência e de emergência devem ser acompanhadas de medidas que nos façam prever ao longo do tempo que vão ser tomadas outras que poderão garantir ou deverão garantir que daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, não continuamos a estar a recorrer a medidas de emergência ou de urgência para dar resposta a estas necessidades.
exemplos muito concretos desta negociação. O Ministério da Educação apresentava como proposta o crescimento das horas extraordinárias das atuais 5 para 10 horas. Um exemplo que nós demos, um professor de informática que tenha uma carga letiva semanal com cada uma das turmas de 1 hora, isto poderia significar ter mais 10 turmas, mais 250 alunos ou mais. Não faz sentido nenhum. É uma sobrecarga de trabalho que não se compreende. O Ministério da Educação diz-nos, desde já, o seguinte: o crescimento das 5 ou das 6 para 10 horas passa a ter que garantir a aceitação por parte do professor. Caso ele não queira, não o terá. É um primeiro ganho e foi uma proposta que nós apresentamos. Em segundo lugar, foi-nos pedido até sexta-feira, no limite de sexta-feira, apresentarmos novas propostas, enviá-las ao Ministério da Educação, sendo que uma delas, já foi discutida nesta reunião, tem a ver precisamente obter garantias de que estes professores não passam a ter mais 10 turmas. Então apresentámos uma proposta onde poderá ser acrescentada uma nova alínea no ponto C e onde, aí nesse caso, possamos dizer ao Ministério da Educação qual é a nossa margem de cedência, qual o número de turmas ou de horas que poderão ser aceitos pelos professores. Portanto, é um processo que não fica fechado já nesta reunião, para o qual também perguntamos se o processo negocial terminaria agora. Foi-nos dito que sim, portanto, e aqui estava em causa a eventual necessidade de pedir uma negociação suplementar. A negociação suplementar coloca-nos numa situação complexa, que é a consciência que nós temos que pedir uma negociação suplementar fará com que estas medidas eventualmente não possam ter efeitos no próximo ano letivo. Para isso, esperamos que os contributos nós vamos enviar para o Ministério até sexta-feira, queremos ver se o fazemos ainda antes de sexta-feira, se merecem o seu acolhimento, para evitar o pedido de uma negociação suplementar e, consequentemente, colocar estas medidas em prática já no próximo ano. Porque há uma responsabilidade social que a FNET tem. E essa responsabilidade social tem a ver com o podermos contribuir para que no próximo ano letivo a dimensão de alunos sem aulas, sem os seus professores, possa ser menor do que aquela que temos vindo a assistir até agora. Com a consciência que não resolverá a totalidade destes problemas e destas falhas, mas que não seja sacada essa responsabilidade às organizações sindicais, que o Ministério da Educação possa ter todos os mecanismos que julga ter para dar resposta a estes problemas, mas que, simultaneamente, também garanta a todos os professores o respeito por aquilo que é o seu profissionalismo. Porque mais turmas, mais alunos, significa também menos tempo para cada um deles. Importa, e dissemos ao Ministério da Educação, que a estes professores seja retirada por completo tudo aquilo que são tarefas administrativas, burocráticas, que todos sabemos que não acrescentam nada, por forma a que os nossos professores se possam dedicar aos seus alunos e menos ao preenchimento de papéis e de projetos que não acrescentam nem valorizam aquilo que é o seu papel. Queremos professores nas escolas que possam sentir-se satisfeitos profissionalmente e valorizados também naquilo que é o seu trabalho. Uma outra medida que foi avançada pelo Ministério da Educação e para a qual nós alertamos que importa ficar bem clara, tem a ver com um ponto 7 da negociação, onde se prevê a contratação de outros docentes para fazer face a necessidades das escolas e dos nossos alunos. Podem ser professores que não são daquela disciplina em concreto onde o professor leciona, ou a disciplina que os alunos precisam ter, mas é a garantia que o Ministério da Educação quer encontrar para que os alunos não fiquem na escola sem atividade, mesmo que não seja letiva. Ou seja, importa garantir... Mas se for uma disciplina importante para um exame nacional, por exemplo, é isso. Pode ser um professor de Educação Física a dar português. Foi precisamente esse o exemplo, não esse em concreto, mas o exemplo que nós demos. Uma coisa é garantir que aquele aluno, aquele grupo de alunos nas escolas não ficam sem qualquer tipo de apoio.
Combate-se desta forma também em disciplina, combate-se a violência na escola, mas isto não poderá fazer substituir aquilo que é a atividade letiva pura, até porque muitos destes alunos estão sujeitos à avaliação, estão sujeitos a exames e precisam de ter os seus professores nas suas disciplinas. Portanto, não é uma medida que vise compensar a falta de professor naquela disciplina, mas apenas e só garantir que o aluno não fica sem o apoio no espaço e no recinto escolar. Portanto, há aqui uma meia concordância. Há a concordância que queremos que realmente os alunos tenham esse apoio, mas há uma discordância porque queremos que os nossos alunos tenham todos os professores em todas as disciplinas que precisam. Disse que o Ministério se tinha comprometido a que no próximo ano letivo os professores soubessem as colocações atempadamente. O que é que significa atempadamente aqui? Houve algum compromisso de alguma data, de algum mês? O atempadamente veio na sequência de uma intervenção onde nos foi dito que estão a decorrer ainda concursos, que onde sair depois os resultados de mobilidade interna, das ICLs 1 e ICLs 2, ou seja, isto faz-nos antecipar que muitos resultados dessas colocações só mesmo já para o final de agosto. Aquilo que a FNE tem vindo a dizer, e já enviou isso para o Ministério da Educação, é que queremos que os resultados dos concursos sejam conhecidos até ao final do mês de maio, no limite início do mês de junho, que é para garantir não só... Parte do Governo para essas datas. O Sr. Ministro da Educação disse que concordava connosco. O Ministro da Educação foi claro na afirmação ao dizer que concorda com esta reivindicação da FNE e que vão trabalhar neste sentido. Se isto acontecer, no futuro não estaremos a passar aquilo que sistematicamente se verifica ao longo de cada ano, que é estarmos no mês de agosto, em alguns casos, como foi o caso do ano passado, já em setembro, com professores ainda a serem informados de quais são as escolas onde vão trabalhar. Isto não é só bom para os professores, é bom para os professores, é bom para as escolas que se conseguem organizar conhecendo o seu corpo docente, é bom para os alunos e para as famílias, como é óbvio, porque sabem que estão garantidas todas as respostas, mas, começando pelo fim, é muito bom para os professores, porque nós não podemos esquecer que muitos destes são obrigados a deslocar, são obrigados a encontrar habitação, são obrigados a encontrar escolas para os seus próprios filhos, jardins de infância, e que no mês de agosto, como isto nos é relatado sistematicamente, querem encontrar escolas para os seus filhos e nem sequer vagas têm para os poderem matricular. Portanto, do ponto de vista da gestão de recursos humanos, esta é um ponto essencial que tem que sofrer uma transformação e que queremos que no próximo ano possa acontecer. Ouvir da boca do Ministro da Educação a concordância, a manifestação da concordância em relação a esta nossa reivindicação, só podemos acolher positivamente e esperar que efetivamente ela se concretize. Vamos estar atentos, vamos querer que o calendário seja publicitado de forma atempada para que os professores no final do mês de maio saibam quais são as escolas onde vão trabalhar. Só uma pergunta. Estão preocupados com o início deste ano letivo? Uma vez que as negociações estão a decorrer agora, há professores que não sabem as colocações, este início de ano letivo preocupa-vos? Nada de novo, infelizmente nada de novo. A cada ano que passa, as preocupações parece que são as mesmas. A única diferença que sentimos é que há vontade, desta vez dos dois lados, em encontrar a melhor solução. Esperemos que seja possível encontrar essa solução. O Sr. Ministro dizia hoje na reunião que, de certa forma, pode ser mal percebida este pouco tempo que temos para fazer processos negociais e encontrar as soluções, mas que o problema é de tal forma grande que temos que acelerar estes processos. Estamos disponíveis para acelerar estes processos, porque, no fundo, a resposta que a escola pública tem que dar à sociedade, tem que dar às famílias, tem que ser uma resposta que seja vista como positiva para que, no final de cada ano, quando assistimos àqueles rankings que desvirtuam tudo e mais alguma coisa, a escola pública não fique sistematicamente para trás e não haja alunos a abandonar a escola pública para o setor privado. Se o quiserem fazer, muito bem, não há problema nenhum, não somos nada contra o setor privado, mas queremos e exigimos é que a escola pública dê todas as respostas de qualidade, por forma que toda a sociedade possa ter os seus filhos lá matriculados e a garantia que têm a qualidade que necessitam. Obrigado. Tá? Obrigado.